Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês de plantas compactas e coloridas, dicas de como conseguir essas plantas no cultivo de vocês, tudo com base na minha experiência pessoal, tá bom? Espero que gostem do vídeo, não esquece de deixar o like aqui para mim, se você tirar proveito de alguma dica que eu te der. Deixa o like para mim, comenta aqui o que foi útil para vocês, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário, ajude o canal a ter mais engajamento e crescimento aqui no YouTube. Então, bora pro vídeo? A primeira que eu vou mostrar para vocês é essa Agavoide Serengeti. Olha como ela tá bonita. Gente, para conseguir uma compactação dessa, são muitas horas de sol, tá? Então, você tem que adaptar a sua suculenta a essa quantidade bem alta de horas de sol. E caso você tenha aí na sua região um sol muito forte, o ideal é você proteger um pouco com sombrite para não queimar, né? Mas, gente, plantas cultivadas dessa forma, essa aqui, por exemplo, tá até em vaso de barro, olha só. Olha a coloração dela, mesmo na chuva, ela está bem compacta, tá lindíssima essa planta, olha. Echeveria Agavoide Serengeti. Olha que linda. Eu já perdi uma planta dessa cultivando ela em bacia, tá? Aí eu passei ela então para um vaso de barro. Essa aqui é a segunda que eu comprei. Antes de eu seguir, deixa eu dar uma dica a respeito da adaptação. Gente, a adaptação de uma suculenta no cultivo da gente, ó. Essa daqui, por exemplo, quando chegou, ela teve uma queimadura próxima ao miolo. Eu não sei se vocês se lembram, quem me acompanha sabe que essa planta aqui, essa aqui é a Red Absinthe, acho que é assim que fala. Ela teve uma queimadura bem feinha até, e perto do miolo, não necessariamente no miolo. Não pode queimar miolo, tá? Se o sol de vocês é forte demais, ou na hora de adaptar, o ideal é você começar sempre com o sol da manhã. E aí, aos poucos, você vai aumentando a quantidade de horas de sol, né? Então, por exemplo, você fica com sol da manhã por uma semana. Depois, coloca num outro local que tem mais horas de sol, que você já sabe que tem, e aumenta e coloca essa planta lá por mais uma semana. E aí, aos poucos, dessa forma, você vai e expõe uma planta dessa no sol pleno. Eu, quando chegou essa planta aqui, eu coloquei ela ali, ó, nessa prateleira aqui. Acho que foi isso que eu fiz. Eu coloquei ela por aqui, ó. Sabe, ó, por exemplo, ó, gente, agora tá 2 horas da tarde, ó. Aqui tem um vaso que tá relativamente com sombra. Então, você tem que fazer isso. Você tem que procurar no seu local, um localzinho assim, ó, que às 2 horas da tarde tá com sombra, mas que pega sol de manhã. E aí, depois, no final da tarde, pega sombra também. E aí, essa planta não vai ter uma queimadura muito severa no miolo. Procura locais em que você tem uma sombra nas horas quentes do dia. E aí, ela vai pegar sempre aquela luz solar de lado. Seja de lado de manhã, de lado à tarde. O que não pode é ter a luz por cima, muito forte, as duas, a hora mais quente do dia. Então, seria, em algumas regiões do Brasil, das 11 horas até as 3 horas da tarde, são as horas mais quentes do dia, né? E aí vocês têm que observar o sol de vocês para fazer essa adaptação. E observar as sombrinhas que você tem aí no seu jardim. Olha lá, tem uma árvore aqui, faz uma leve sombrinha naquele vaso ali. Ali é um local que eu posso deixar uma planta em adaptação, né? Então, tudo isso é uma questão muito de você observar o local de cultivo e você ver o que é melhor para sua planta e vai aumentando, vai trocando de lugar. Dali vem para cá, daqui vem para cá, entende? Daqui vem para cá, é tudo de pertinho. Mas você tem que ver se tem a sombra, se tem alguma coisa que vai ajudar. Agora, se é tudo aberto,
tudo aberto aqui, ó, por exemplo. Aqui é tudo aberto, essa parte superior. Então, você tem que ter sombrite, né, para poder ajudar. Então, você faz aí um sombrite de 70%, depois o outro local tem 50%, depois o outro local tem 30%, né? Para quem precisa de sombrite. Eu aqui não uso sombrite, ó. Eu não preciso, tem época do ano que queima, viu, gente? Tem época do ano que queima, sim. Mas nunca é igual, por exemplo, no interior de São Paulo. O interior de São Paulo é bem mais quente que aqui, né? Onde minha mãe mora, lá por Marília, Bauru. Bauru é mais quente, Jaú é ainda mais quente, né? Essas são as regiões que eu conheço. Presidente Prudente é quente, Rio Preto é muito quente, porque nesses locais a temperatura chega até a quase 40 graus, 37, né? Então, esses locais, gente, não tem como você não usar sombrite, né? Agora, aqui, por exemplo, que eu tenho uma temperatura bem mais amena, é possível cultivar sem sombrite. Mas para quem está aí nesses locais mais quentes, suculenta são plantas de calor, de deserto, blá blá blá. Mas para elas ficarem bem bonitinhas, é bom colocar um sombrite sim, viu? Porque elas queimam mesmo, tá? Segunda, super compacta, gente. Olha isso. Olha essa planta, gente. Super compacta. Eu sou encantada com essa Monroe. Essa daqui também está pegando mais de 8 horas de sol, porque ela fica em cima do muro, né? Então ela pega muitas horas de sol. E ela tá nessa coloração magnífica. Por quê? Porque faz 2 ou 3 dias que chove muito pouco e tá fazendo um calor daqueles. O substrato deve estar bem seco e a planta está estressada. Tá faltando um pouco de água para ela. E esse estresse hídrico é que intensifica, é que traz a cor para a suculenta, tá? Então, gente, ó, quer uma suculenta compacta? Aumente as horas de sol. Quer uma suculenta colorida? Diminua ou aumente o intervalo entre as regas e a sua suculenta vai ficar hiper colorida até no meio da chuvarada. Olha só que maravilha, gente. Encantada com essa flor, com essa planta. Parece uma flor, né? Terceira suculenta do muro, que tá maravilhosa, é a Cubic Frost, ou é a Cupid. Essa planta não gosta de muita chuva, tá? Ela pega olho negro com facilidade, mas ela está sendo cultivada sobre o muro, olha só. E olha a coloração que ela está pegando, né? Sobre o muro, em vaso de barro. Então ela tá super compacta. Olha a cor que linda que tá ficando. Muito sol, horas e horas de sol. O resultado é esse, gente, ó. Muito bonita, né? Uma planta magnífica, gente. Essa daqui chama Snow Angel. Olha que maravilha. Gente, olha o tamanho dessa planta. Eu nem sei como que eu consegui. Como que ela pode ter crescido tanto, ó. É um pouco diferente da Monroe. Ela tem uma folha um pouco mais alongada, né, ó. Tanto é que a roseta dela fica maior. Mas ela tá maravilhosa, gente. Olha o tamanho do vaso. Olha o tamanho da planta. Nossa, que show, hein? Vale a pena cultivar suculenta assim, né? Muito sol, muita compactação. Olha que maravilha. Um pouco de falta d'água e a cor vem super intensa, né? Olha que coisa mais maravilhosa essa planta aqui, gente, ó. Mais uma planta que tá maravilhosa é essa Paquivéria corvus. Olha a intensidade, olha que coisa, gente. Que cor mais maravilhosa. Será que tá focando? Precisa estar bem focada. Essa Paquivéria, eu já plantei ela aqui e ela já tá até aumentando, ó. Ai, gente, é muito linda essa planta. Bem pesada, olha as pontinhas dela. A corvus é mais azulada
E tem a outra paquivéria, deixa eu ver se eu lembro o nome dela, peraí. A Draco, ela é arroxeada, ó, né? Mais lilás. E a Corvus é azulada, ó. Essa é a Corvus, mais azuladinha. Essa aqui sentiu a chuva, por isso eu tirei ela da chuva, porque ela tava sentindo essa outra aqui, ó. Então eu tirei. Então agora eu vou até tirar ela daqui e vou plantar ela num vaso separado para ela ficar assim, ó, solitária e formar eventualmente alguma colônia aqui, né? Olha só que linda, gente. Maravilhosa essa planta, tá bem compacta. Eu acho que ela tá assim também porque ela é uma planta grande e tá sendo cultivada num vaso relativamente pequeno. Não está pegando todo o sol com 8 horas de sol, mas está pegando umas 6 horas de sol por dia. Então, ela tá muito bonita, né? E bem compacta, mesmo nessa temporada de chuvas. Eu tô muito feliz com isso. Esse vaso que eu quero mostrar para vocês é o que tá aqui nessa casinha, ó. Gente, olha a lindeza que tá isso aqui, ó. Olha como tá compacta essa prolífica. Gente, esse vaso tá maravilhoso, ó. Eu já fiz, esse aqui já tem 2 anos que tá aqui. Nossa, foi quando eu gravei o vídeo, depois eu vou até olhar quanto tempo faz. Quando eu gravei o vídeo, eu plantei essas aqui, eu não troquei desde então. Elas estão tomando sol o dia todo. Olha, que lindo que tá. O que eu fiz uma vez aqui? Eu vim aqui, ó, por exemplo, num galho que tá muito comprido como esse, eu podei. Eu podo, né? Quando ele fica muito comprido, muito descabelado, eu podo. Caso fique algum buraco, eu pego essa aqui pra eu poder e coloco para fechar o buraquinho. E olha só que belezinha que tá esse vaso, olha, gente, olha. É muito bonito, né? Olha só. Tá lindo demais, ó. Então, vamos lá. Essa daqui é a prolífica, Graptocedum bronze, Mirinai, é o Sedum obesum. Esse aqui é a Expansa fragilis. Aqui eu tenho Fantomes. Aqui na frente, olha, aqui é outra frente da casinha. Olha só como é que tá, né? Isso aqui já tá pedindo poda. Tá muito lindo, né, gente? Olha que maravilha. Essa daqui, ó, muito sol. Tá pegando toda a água da chuva, mas são todas plantas simples, né? Todas plantas comuns, que todo mundo tem. A maioria das pessoas já tem. Quase todas essas aqui, ó, são plantas que a gente encontra muito facilmente em supermercado. E esse plantio, gente, olha que coisinha mais fofa. Quem gostar dessa casinha, já tem vídeo que eu ensino como fazer. Vou deixar aqui nos cards para vocês, tá bom? E agora eu vou mostrar outro vaso. Sétima suculenta, que tá linda, gente. É esse Sedum aqui, o Sedum Joyce Tulot variegata. Olha a coloração rosa, gente. Isso acontece, essa cor, ela explode justamente porque o substrato seca e ela estava acostumada com a água da chuva. E aí, de repente, para de chover como estava chovendo, né? Porque agora vem a época do verão. E o verão aqui na minha região, ele é chuvoso, mas ele tem um intervalo de sol. O intervalo entre uma chuva e outra. E aí ele seca o substrato, a planta sente sede, às vezes fica 3 dias sem chover, fica bem seco. E aí vem essa cor, gente, essa cor maravilhosa. Olha só que coisa mais rica, olha. Eu acho essa planta de facílimo cultivo. Algumas pessoas relataram para mim que não tem dificuldade com ela. Olha, eu não tive, né? Mas eu acho que como eu não tive, tem que ver se você está cultivando ela no solzão muito forte. Embora eu cultive a minha dessa maneira, vocês sabem que o meu clima, como eu já falei muitas vezes, ele é mais ameno. E talvez,
seja essa a questão. Você diminui um pouquinho o sol da sua para ver se ela vai mais para frente. Ela dá florzinha, ó, tá vendo aqui, ó? Depois eu vou tirar essas flores e ela dá essa farta brotação embaixo. É uma planta muito prolífica. Você fazendo uma poda dessa cabeça vai dar várias mudinhas no tronco. É muito bacana de cultivar e fora que ela é linda, né? Cor de rosa. Então, para conseguir a coloração dessa daqui, foi justamente isso, gente, ó. Choveu, depois fez um solzão, secou e aí ela ficou assim, linda. Joyce Tulô, eu acho super de fácil cultivo para mim. Oitavo arranjo, oitavo vaso, com essa espécie aqui, que é a clavifolia, Paquivéria clavifolia. Essa aqui, tá, gente, ó. Aqui do lado eu tenho Cedum ouro, eu tenho uma Mendonze, essa daqui é a Volquense variegata, e aqui eu tenho mais um pouquinho de Spansa fragilis. Olha só como tá bem compacta, ela tem essa leve coloração amarelada aqui, ó. Olha que lindo, que contraste. Isso aqui é um vaso de coração, gente, olha. Que veio lá da Suculovers, da Fernanda. Olha que gracinha essa planta. Eu comprei essa daqui já faz um bom tempinho. E olha como ela é linda. Ela cresce mais, fica mais alta. É uma plantinha que é bom você colocar num vaso de barro, um substrato bem drenante, porque ela tem folha gordinha, tá? Eu acho que talvez eu tenha perdido uma vez uma cabeça dessa daqui em algum outro vaso. Então toma um pouco mais de cuidado com ela. Na temporada de chuvas, procura colocar paquivérias e paquifitums em vasos de barro, tá? Considero essa aqui bem tranquila, mas eu acho que eu perdi uma vez uma cabeça dessa daqui. Então vamos ter mais atenção com relação às paquivérias, tá bom? Olha que coisa mais linda. A compactação e a coloração dessa plantinha, gente. A nona plantinha que eu quero mostrar para vocês é esse vasinho maravilhoso. Olha isso, gente. Essa daqui é um Paquifitum que cruzou com Raindrops e formou essa híbrida. Olha só, isso aqui veio lá da Brilho do Sol. É uma plantinha que tem carúnculas, tá vendo, ó? E ela fica meio amareladinha, gente. Olha que lindo. Tá dando outro brotinho. Isso aqui é uma decapitação. Ó, aqui, ó. Tinha um tronco ali, tá vendo, ó? Nasceu 2 pezinhos e começou a brotar mais um agora. Olha que coisa mais rica essa planta, gente. Olha que lindo. É um Paquifitum cruzado com Raindrops. Por isso ficou uma paquivéria, né? Porque o Raindrops é uma equivéria, então ficou uma paquivéria gordinha com carúnculas. Olha que linda! E a coloração, né? Que é espetacular. Ela sentiu um pouquinho o excesso de chuva, ela estava bem mais com mais folhas. Aí ela perdeu algumas folhas, mas é normal nessa época do ano acontecer isso com as plantas. Também pega muito sol, o dia todo praticamente. E ela fica mais bonita pegando mais sol. Se ela não pegar tanto sol, ela não pega essa cor bonita, tá, gente? Olha que linda. Maravilhosa, né? Eu amo essa planta, acho maravilhosa, ó. Eu só fiz mudas por decapitação, não consegui por folha e também nunca plantei a haste floral para testar. E a 10ª e última suculenta que eu vou mostrar hoje, gente, é essa maravilhosa Echeveria colorata Brandit. Olha que linda, gente. Essa é uma Echeveria que eu não cultivo no tempo. Essa aqui eu quase não deixo pegar água nela, tá? Uma planta extremamente sensível, de difícil cultivo, né? Por conta disso, não dá para você deixar ela pegar chuva porque ela morre. Morre mesmo. E eu dou muito pouca água para ela. Eu vou agora replantar, colocar num vaso maior, porque ela já tá grande.
ela fica bem grande, também é uma planta que pega um tamanho legal. Mas coloratas todas, gente, todas as coloratas são sensíveis a excesso de água. Então, o substrato de coloratas tem que ser bem drenante, né? Tem que ser um vaso de barro. Eu vou arrumar um vaso de barro para ela, um vaso de barro baixinho e vou cultivar ela sempre protegida da chuva, porque é uma planta que não vai. Mas olha só a cor, gente, ó. Isso aqui é um espetáculo de planta. Eu só faço questão porque ela é muito linda. Olha só. Senão não faria questão não, porque é de difícil cultivo, né? Eu tenho que sempre deixar ela aqui sob o toldo. E a água assim é de 15 em 15 e olha lá. Eu deixo ela desidratar, tá? Deixo mesmo, porque é uma planta realmente que não gosta de muita água, não. Para mim aqui, que tenho bastante umidade, né, chuva, para mim é difícil. Quem sabe, para quem tem menos chuva, o tempo é mais seco, tenha mais facilidade. Mas no meu caso, é uma planta que dá trabalho, tá bom? Cuidado com fungo, ela pega muito fungo também, né? Por causa disso que eu não cultivo ela na chuva. Olha que linda que ela é. Olha que cor, gente, ó. Por isso que eu cultivo, tá? Porque é muito linda, tá bom? Gente, então essa vai ser a última de hoje. Por hoje eu vou encerrando o vídeo por aqui e até a próxima. Tchau, gente. Esse é o Kim na casinha dele. Ah, vem cá. Ai, que preguiça que eu tô, mamãe. Eu tô com preguiça de sair da minha casa. Mas é que todo mundo quer ver você, viu? Todo mundo tem saudade dos Quinho da vida. Ah, mas eu tô tão preguiçoso, gente. Olha isso. Olha a cara de sono. Assim, ó, você já mexeu comigo hoje, aí você vem me tirar da minha casa. Tchau, gente.